Os proficientes, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live que nós vamos continuar a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Hoje nós vamos ler os capítulos 36, 37 e 38. Olha aí, nós já estamos praticamente nos aproximando da metade do romance e cada vez mais nos ficando mais curiosos e aguçando realmente a nossa curiosidade em saber o que é que vai acontecer com o Brás Cubas, que é esse personagem principal, que também é narrador das Memórias Póstumas e que traz pra gente uma série de considerações a respeito não só da sua vida, mas de alguma forma também nos faz refletir a respeito dessa sociedade do século XIX, do que o Machado de Assis tão, vamos dizer assim, de maneira tão aguçada, né, com sua genialidade, conseguiu retratar através desse romance. Então vamos lá, vou começar aqui a leitura e depois a gente vai fazendo os comentários a respeito dos capítulos. É importante ressaltar que após a finalização dessa leitura, o que é que nós vamos fazer? Uma resenha, observando os pontos principais da obra, e eu sei que tem muita gente que, por exemplo, até estuda também para vestibular, então é importante conhecer a obra, quem puder, né, e tiver com esse ânimo todo para a leitura, nós temos desde o primeiro capítulo no feed do Instagram e também aqui no YouTube. Então é fácil, é só você pegar os capítulos e vendo que eu fui capítulo a capítulo esmiuçando, conversando, falando e analisando cada capítulo desse, tá bom? É uma análise mais detalhada, né? Parte por parte. E também não deixe de curtir, de compartilhar, de incentivar esse trabalho, que na verdade é uma maneira de cada vez mais fazer com que mais pessoas tenham essa vontade de ler, de ser proficiente, de fazer uma leitura para além da superficialidade. Esse é o grande objetivo desse perfil. Então, colaborem com o meu trabalho fazendo isso, curtindo, compartilhando, não precisa gastar nada de dinheiro, é só você realmente incentivar, curtindo, compartilhando, porque aí as redes sociais acabam enviando esse conteúdo para mais pessoas, né? É a única maneira que se tem assim de me ajudar é isso, é lendo, sendo proficiente, cada vez mais lendo, isso aí é o objetivo maior, o propósito maior, e depois é você curtir, compartilhar ou dar o like, dependendo da plataforma que você esteja assistindo essa live agora. Então vamos lá, capítulo 36, a propósito de botas, vamos lá. Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio, comprimido, enquanto os pés e todo eu atrás deles entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque fazendo doer os pés, não dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de Epícoro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para a Tijuca e via a Aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito. E sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. 4 ou 5 dias depois saboreava esse rápido, inefável e coercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em vez vos digo que toda sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor. Triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana.
Nessa parte aqui, gente, a gente percebe claramente como o Brás Cubas ele é extremamente preconceituoso, volúvel e realmente com uma falta de caráter que é muito evidente. Isso porque nós sabemos que desde o primeiro momento em que ele se envolve com Eugênia, ele dá sim a ela a ilusão de que poderia ser correspondido, mas sabemos que isso de alguma forma, assim, no fundo, ele sabia que não levaria à frente. Isso só se agravou pelo fato dele ter descoberto logo que ela era coxa. E isso fez com que ele entendesse que seria até uma injustiça dos céus. Como assim uma moça tão bonita ser coxa? E ele coloca tanto isso em primeiro lugar, como sendo o mais importante, que a gente percebe que ele não nutria, de fato, um sentimento genuíno, verdadeiro por Eugênia. Na verdade, era só uma forma que ele encontrou de massagear seu ego, porque se achava muito galanteador, se achava muito suprassumo, maravilhoso, né, irresistível, e ele era extremamente vaidoso. Então, aqui quando ele coloca aqui que já tinha dito a Eugênia, né, porque no capítulo anterior ele já tinha avisado que iria descer. Quando ele fala eu vou descer, porque ele iria sim assumir, vamos dizer de uma maneira mais oficial, o compromisso com Virgília, que era a filha do político renomado que iria ajudá-lo a entrar nessa carreira política, inicialmente como deputado. Então, esse jogo de interesses é muito claro aqui. E o sentimento, a pureza, as relações reais, as relações genuínas, elas são colocadas como nada a ver, como pouco importante. A sociedade que o Brás Cubas fazia parte era sim essa sociedade com um modo de vida muito característico no sentido de as coisas e pessoas valem aquilo que eu ganho em troca se tiver qualquer tipo de relação com elas. Então o foco era na questão da materialidade acima da pessoa, do ser. E isso é muito claro. Ele aqui diz, quando voltou, né, ele descansa os pés e a aleijadinha, veja a expressão que ele usa para se referir a Eugênia. Tinha ficado no pretérito, ou seja, coisa do passado. Em pouco tempo, aquilo que para mim de repente poderia até causar um certo constrangimento, eu até que gostava dela. Mas será que gostava mesmo? Né? Tão profundamente não, porque ele aqui mostra claramente que é uma pessoa volúvel, ou seja, estava ali, entre aspas, tendo uma relação de amizade, um namorico com as meninas escondidas da mãe, que era a dona Eusébia, mas a gente percebe que rapidamente ele já esqueceu, não valia mais nada, a menina não valia mais nada. E todo esse pensamento dele a respeito da condição dela já mostra claramente esse preconceito dele. O que é que ele colocava como sendo mais importante, né? Na prateleira do mais importante, o que é que ele considerava ser mais importante? Veja que esse último parágrafo do capítulo 36, ele é muito claro quando ele coloca assim: tu, minha Eugênia, é que não descalçaste nunca. Ou seja, ela nunca teve alívio. Ela teve que viver com as dores. A dor de ser rejeitada, a dor de não conseguir um marido, de não ter um amor, pelo fato de ter essa deficiência física. Isso é muito cruel. E aqui coloca, foste aí pela estrada da vida manquejando. Então ele usa uma imagem, há uma, vamos dizer assim, uma alusão que ele faz aqui, essa questão de manquejar na vida, no sentido que a vida dela foi tal como a condição física que ela tinha. Né, de não ter passos firmes, de ter estabilidade. E ele fala que foi manquejando da perna e do amor, ou seja, falando que não só ele, mas outros homens que porventura tivessem qualquer tipo de interesse na época em relação a Eugênia, provavelmente também não iriam querer ter nenhum tipo de compromisso com ela por questão de preconceito. E completa dizendo: triste, ele usa esse adjetivo, né? Triste, como os enterros pobres, solitária, vejam as características: solitária, calada, laboriosa,
até que vieste também para esta outra margem, ou seja, até que ela morresse também, ou seja, ela viveu uma vida toda de tristeza, sofrendo com esse preconceito, sofrendo com essa exclusão pelo fato de ser coxa. E depois ele completa dizendo que eu não sei se a tua existência era muito necessária ao século. Quando ele disse era muito necessário ao século, ou seja, é como se você fosse um inútil. Tem um peso tão grande essa frase, né? Além do preconceito, ele coloca uma ideia assim de inutilidade. Para que serviria uma moça bonita, coxa? Ou seja, não iria casar, não iria ter filhos, não iria ter nada. Esse é o modelo social que é expresso através do comportamento, dos pensamentos, da personalidade do Brás Cubas. E depois ele coloca, quem sabe, ele indaga, talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. Ou seja, normalmente ele coloca a ideia de que talvez ter uma pessoa a menos ali de alguma forma para contribuir com essa tragédia, com essa dor, talvez de alguma forma diminuísse o fato de elas ter essa condição. Então, daí a gente já vê todo o perfil psicológico do Brás Cubas sendo muito colocado aí nessa relação dele, da maneira como ele vê Eugênia. Vamos agora para o capítulo 37, que se chama Enfim. Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pai se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa. E creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha, que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma coisa rara. É a filha dele. Imaginei que se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem. Risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 27. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Então aqui a gente vê o primeiro encontro dele com a Virgília, a prometida noiva, que iria, com esse casamento, facilitar o ingresso de Brás Cubas na carreira política. Vejam aqui que toda a descrição feita do pai, que é o Dutra, né, que é uma pessoa envolvida e que iria ajudá-lo nessa carreira política aqui, é de um homem, vamos dizer assim, gente boa, tranquilo, tinha assim alguns arroubos em relação à política, mas que ele não queria deixar de ser diferente daquilo que ele era. E nesse primeiro encontro, veja que é como se fosse assim, um encontrar de almas, né? A Virgília também se interessa por ele se interessa pela Virgília, e o interessante é que no fim de um mês eles já eram íntimos. Então, ou seja, deu certo. Ela era tudo aquilo realmente, ou até mais do que o pai havia falado para ele, o pai do Brás Cubas, né? Fazendo os elogios em relação à beleza de Virgília. Então, veja que todo o foco aqui é na aparência, né? A aparência é o que vale. E o interesse e o que se ganha nessa relação com o outro. Veja que o pai diz aqui que só isto. Ele mais depressa vai fazer com que você seja deputado. Então, casa com a filha dele, que esse é o caminho. Foi tudo organizado e pensado previamente dessa forma. Vamos agora para o último capítulo de hoje, que é o capítulo 38, a quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite.
Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sege me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na 4ª edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas ao passar pela rua do Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão, era um cubículo, pouco mais empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo. À primeira vista, mas logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não um pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. Mas a doença... As bexigas tinham sido terríveis, os sinais grandes e muitos. Faziam saliências em carnes, declives e aclives. E davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto. E, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fulgia-lhe um diamante. Creio-lo-eis pósteros? Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas quando lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais que um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo minha mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil e só hesitou. Creio eu em decidir que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e com um balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que escavalaram o seu rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ourivesaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Veja que interessante essa parte aqui, né? Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe, não era longa nem interessante. Então, essa parte aqui a gente percebe, a gente não finalizou ainda o capítulo, mas só para não ficar muita informação no final, vamos observar. Primeiro ele entra nessa loja por acaso, vê uma mulher que tem marcas na pele, em decorrência de uma doença das bexigas que tinham estourado e tinham deixado, como ele diz, aclives e declives, ele observa minuciosamente, né? Mas que dá a entender que apesar daquelas marcas grandes no rosto, tinha sido uma mulher bonita, né? A se destacar pelos olhos. E aí, quando ele menos percebe, vê que é Marcela. Marcela, lembrem-se, que é o primeiro amor do Brás Cubas, a mulher que ele praticamente faliu o pai para comprar presentes caríssimos porque estava apaixonado por ela e que até chegou a pedir para que ela viajasse com ele para a Europa, sendo que os pais, né, meio que levaram ele meio que à força e ele acabou não indo com ela. Primeiro ela diz que não quer, depois ela aceita o convite, mas ele vai embora bruscamente e eles não têm mais nenhum tipo de contato. É interessante deixar claro também que durante a viagem do Brás Cubas à Europa, a Portugal precisamente, onde ele foi fazer o curso de Direito, ele chegou até a pensar em tirar a própria vida por causa dessa mulher, mas em pouco tempo também lá, quando pensou no que ele poderia ganhar sendo uma pessoa do direito, ele já esqueceu também a Marcela em pouco tempo. Observem essa questão aqui, que é uma decadência, né? Ele vê agora a Marcela, após esse retorno dele depois de muitos anos, né, lá na Europa, como uma mulher decadente. Ela perde o prestígio, questão financeira, perdeu todo o dinheiro que tinha, fica só com a loja herdada por um homem que morreu nos braços dela
e agora poucas pessoas vão até a loja comprar, ou seja, é uma decadência financeira total. Mas, sutilmente, também é colocado que, embora ela tenha tentado até se esconder para não mostrar, né, para questão de vaidade, não mostrar como ela estava nesse momento, a voz doce sempre é um apontamento do que era essa Marcela no passado, uma mulher extremamente interesseira e manipuladora. E isso é colocado sim aqui no trecho de uma maneira bem sutil, como quem diz, apesar dela estar nessa condição, não só física, né, mais decadente, mas também em termos das suas riquezas ou das suas posses, ela ainda assim poderia de alguma forma tentar me manipular. É bem interessante. E, gente, a parte do preconceito em relação a uma mulher dirigindo uma loja. Vejam que ele coloca aqui que era muito provável que as pessoas não fossem à loja pela singularidade de a dirigir uma mulher. Então, isso mostra o perfil de uma sociedade de uma determinada época no Brasil, no século XIX. Como assim? Uma mulher dirigindo uma loja, uma mulher sendo dona de uma loja? Não é hoje para os nossos olhos nada de extraordinário, mas nesse período sim existia um preconceito e poucas pessoas iam, provavelmente por causa disso, por ser uma mulher. Gente, preconceito pesadíssimo aqui, né? Em relação ao gênero, ao fato dela ser mulher. Então vamos agora continuar. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e no meio das recordações e saudades perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte de meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo os olhos me contavam que já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe, eram olhos de primeira edição. Então vamos observar aqui que o Brás Cubas ele deixa claro que ele não havia percebido naquele primeiro encontro dele com a Marcela, mais jovem, né, apaixonado, como ele coloca, porque eram olhos de primeira edição, ele não tinha maturidade de perceber que claramente era uma mulher ambiciosa, uma mulher até gananciosa, não tô nem ambiciosa, vou dizer gananciosa. E que tinha flama da cobiça. Ou seja, ela também era uma pessoa extremamente presa e maldada e preocupada com dinheiro. Desculpem, mas vamos lá. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte, desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido. Ao mesmo tempo, ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio, sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que eu me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia. Que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Ou seja, ele diz aqui, essa Marcela, além de ser uma mulher extremamente gananciosa, que quer só tirar proveito das pessoas, manipular e tirar dinheiro, na verdade essa historinha de coitadinha, que ninguém vem, que não sei o que eu sou decadente, era uma grandiosíssima armação. Na cabeça dele aqui, que ele coloca, que foi uma armação. O que ela tinha interesse aqui era se fazer de coitadinha para ver se conseguia tirar mais coisa dele, né? Mais dinheiro dele, na verdade. E no final, ele diz que depois ficou sabendo disso, ou seja, se comprovou que Marcela tinha mentido, que aquilo era só um cenário de pobre coitada que ela tinha feito para, de alguma forma,
tentar manipulá-lo outra vez e que, como ele mesmo coloca, né, a única diferença que tinha na Marcela do passado, de 1822, e a Marcela de agora, era tão somente a questão da aparência, porque o interior de Marcela continuava sendo o mesmo, uma mulher que cobiça e que só quer tirar proveito. Olá, Marlon! Seja bem-vindo! Saudade de ti! Então, assim, vou finalizando aqui, sabendo que todos os dias são lidos 3 capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Coloco no feed e também coloco no canal do YouTube Professora Andrese, tá bom? Beijo pra vocês, já vou aqui me despedindo e amanhã tem mais.